molecada do primeirão, bom dia, bom dia, bom dia. Saludo vocês aí do começo do nosso glorioso terceiro bimestre online. E é o seguinte, galera, a gente está falando do Dalton, do primeiro modelo atômico que a gente criou, e a gente vai dar um grau a mais nisso aí hoje, falando um pouco do balanceamento das equações químicas. A habilidade que vocês vão treinar então, galera, vai ser representar transformações químicas usando equações balanceadas. Mas calma que agora nesse começo, para a gente conseguir fazer essa parada, nós vamos usar simuladores que eu vou passar aqui para vocês nessa sessão aqui de aula, para a gente conseguir realizar, começar a fazer esse tipo de operação. O link para a aula semanal depois eu mando para vocês. O formulário de presença, galera, em relação à aula do CMSP, lá do Centro de Mídias, beleza? E embaixo segue o link da aula do primeiro ano. Então, vamos lá! Pessoal, esse slide aqui eu dei o nome de um dia de cada vez, porque é o seguinte, cara. Quando a gente pensa no Dalton, a gente tem que lembrar que esse cara viveu uma passacada de anos atrás, numa época onde as tecnologias e as ideias eram completamente diferentes de hoje em dia. Então, pessoal, a gente tem que entender que se hoje em dia nós temos acesso a modelos atômicos muito complexos e loucos, é porque em certo momento alguém começou a pensar isso de forma simples. Mano, seguinte, quando a gente está fazendo ciência, tem uma tecla que a gente sempre vai bater em cima, que é esse tal de método científico. Pessoal, para eu conseguir um método científico, para eu conseguir gerar uma evolução numa ideia científica, eu tenho que passar por algumas etapas. A primeira delas, sem dúvida alguma, é a tal da hipótese, que vem depois da observação. Então, primeiro é a observação e logo em seguida é a hipótese. Então é o seguinte, mano. Esse nosso brother, do grande Dalton aí, ele observou a seguinte parada. Se ele pegar uma amostra de tamanho 1 cm3, galera, 1 cm3 é 1 cm de altura, 1 cm de largura e 1 cm de comprimento, beleza? É um voluminho, um cubinho muito pequeno para você imaginar. Se ele pegar um cubinho desse tamanho de água, mano, ele vai pesar 1 grama. Só que se eu pegar um cubinho desse exato mesmo tamanho, só que feito de chumbo, chumbo é um maluco pesadão aí, ele vai pesar 11,3 gramas. É vendo parada desse tipo que o Dalton começou a pensar em como que diabos ele pode explicar essa parada. Então, o Dalton teve que abrir mão de uma hipótese, dar um peteleco, dar um palpite educado ao longo de estudos de gente que veio antes dele. Então, galera, o que eu tenho que falar para vocês agora é que a bola de bilhar salva. Seguinte, cara, a gente está num curso do primeiro ano de Química. Então a gente tem que começar aprendendo as coisas mais simples para depois a gente fritar o coco forte na matéria. Então, cara, uma grande vantagem desse modelo anterior, que tinha suas falhas com certeza, era a simplicidade que a gente tem para pensar nele. Cara, se não é essa simplicidade, a gente não começa a aprender a química. Então é o seguinte, mano. O cara observou que os elementos tinham massas quando ele colocava lá na balança diferentes e o mesmo tamanho. Então, pessoal, ele começou a elaborar algumas ideias. Primeiro, os átomos de um mesmo elemento químico são iguais. Os diferentes elementos químicos são diferentes entre si. Então, ó, se eu pegar um certo tamanho de bagulhinho de mercúrio, um certo tanto de bagulhinho de ouro e um certo tanto de bagulhinho de prata, eles vão pesar diferente na balança, apesar de ter o mesmo tamanho. Isso leva o nosso querido Dalton a pensar que cada um dos átomos, cada um dos elementos, tem massas, vou falar agora aqui, ó, ponderais diferentes. Beleza! E o melhor jeito de pensar nessa massa aí na época, não vamos dificultar muito, era uma bolinha, galera. Uma bolinha que era completamente indivisível.
Essa bolinha aí, galera, ela não pode ser criada e nem destruída. Então, esse átomo aí, galera, ele é indivisível, ele é inquebrável. Se você dá um baita de um peteleco numa bola de bilhar, ela pula pra fora da mesa, pega na cabeça do amiguinho, quase mata o caboclo. Mas a bola não quebrou. Então, é essa ideia que a gente usa por enquanto. Que cada um desses átomos, eles não podem ser divididos. No entanto, a gente pode separar eles e formar umas coisas muito loucas. Então, pessoal, é o seguinte: quando eu tenho uma reação química, eu pego uma certa substância, eu descombino ela e aí vai acontecer a reação. A gente vai ver muito bem como essas reações acontecem. E aí eu vou ter lá no final, nos meus produtos, uns cara parecido, mas diferente. Quer dizer então, pessoal, que essas substâncias vão fazer um troca-troca. Que delícia! Elas vão trocar os parceiros com quem elas entram no clube. Imagina que essas reações químicas, galera, é uma imensa casa de swing. Olha só, um bacanal. Você entra com alguém, vocês se separam ali, tocam um terror com uma galera separada, beleza? Apesar de ser um exemplo meio chulo, é mais ou menos essa a ideia, pessoal. O elemento ele tá de um jeito, eles se soltam e eles se arranjam de outro jeito lá no final. E não vamos esquecer do nosso querido Lavoisier. Mano, se esses bagulhos não são criados nem destruídos, se esses elementos não estão indo embora, eles ainda estão na nossa equação. Então, o tanto de cara que tem antes é igual ao tanto de cara que tem depois. Produtos e reagentes em um sistema fechado, isso é muito importante, tem que ter a mesma massa. Assim ninguém foge da porcada. Cara, quando a gente está aprendendo ciência, eu acho que é uma coisa importante pra caçamba a gente pegar uns exemplos do mundo real e conseguir traduzir eles em coisas mais complicadas, coisas mais abstratas que a gente tem que botar a cuca para pensar. Então é o seguinte, ó, eu vou propor para vocês, pessoal, aqui para esse roteiro de atividades, um jeito mais interativo da gente conseguir aprender esses conceitos que começaram a ser deixados para a gente pelo Dalton. Então eu quero que vocês acessem aí para mim, fazendo um grande imenso favor, o link acima. Esse link aqui, galera, vai te levar lá para o site de simuladores do FET. E lá vocês vão acessar essa tela aqui que eu estou mostrando na imagem, onde está escrito reagentes, produtos e excesso. Tudo bem, a gente começa do começo, vamos montar um sanduíche clássico brasileiro. Pão, mortadela, queijo, depois mais uma fatia de pão. Tudo bem, meus caros companheiros, pães com mortadela e um pouquinho de queijo. Para a gente ter noção de como a gente monta o sanduíche, pessoal, eu tenho que deixar claras algumas ideias. Alguma delas é: o que eu preciso para montar o sanduíche? Quais são os ingredientes que tem presentes ali na minha bolagem? Depois, quanto de cada ingrediente eu vou usar? Oh, se o negócio está apertado, você chega lá e fala: café da manhã eu comi o sanduíche de mortadela? Em cada pão eu meto 4 fatias de mortadela. Gordinho, né? Então, se eu comprar, por exemplo, 2 pães, galera, eu tenho que dobrar o meu tanto de mortadela. Então, para 2 pães, o gordinho que aqui vos fala vai pegar 8 fatias de mortadela. Mas vamos supor que eu dou pala, cara, que eu pego, por exemplo, 10 fatias de mortadela. Quer dizer que eu posso ser muito mais gordo, quebrar a minha receita e botar mais mortadela, mas a gente não vai fazer isso. Ou então o meu cachorro aqui, o Zig, vai lucrar um pedacinho de mortadela. Porque eu comprei coisas em excesso. Coisas que não estavam na minha receita para eu usar. Beleza? Então, pessoal, a gente vai falar dessas coisas a mais que ficam aí na nossa reação. Muito bem! Para a nossa atividade 1, eu quero que você vá na opção sanduíches do nosso simulador. Eu acho que vocês já são grandinhos o suficiente, são garotos e garotas, altos, esbeltos, roliços e belos de todo jeito. E vocês vão montar a opção de sanduíche carne e queijo, que é
a segunda opção que está apontada aqui no desenho, na imagem que eu coloquei para vocês. Então é o seguinte, ó, eu quero que vocês montem uma combinação, galera, aqui nessa parte aqui do nosso reagente, os nossos ingredientes separados. Eu quero que vocês consigam montar para mim 7 sanduba completo, beleza? Essa é a primeira parte, então, do nosso rolê. Depois, no segundo print que eu quero que vocês tirem para mim, eu quero que vocês montem uma combinação que vai dar para fazer 3 sanduíches. Lembra, vocês estão colocando aqui os nossos reagentes, o antes da reação. Vocês vão colocar aí 3 sanduíches, vão ter que estar pronto e vai ter que sobrar um pão, uma fatia de pão, uma fatia de mussarela e uma fatia de mortadela. Então eu quero, pessoal, que nessa última aí que vocês vão montar para mim, aí dessa primeira atividade, vocês tenham excessos. É o seguinte, cara, tem um tanto de um certo reagente que vai se misturar com um tanto de outro reagente. Se alguém está sobrando ali no começo, vai ficar sobrando, quem sabe até de um jeito diferente, depois. Beleza? Então, galera, eu tenho que manter um balanceio entre o pessoal que vai participar aí comigo no começo da reação. Não esqueçam de tirar prints para vocês mandarem um e-mail para bem. Agora o bagulho fica mais doido, pessoal. Eu quero que vocês vão na opção moléculas. E aí são 4 alternativas. Cara, mesma coisa do nosso pão com mortadela e queijo. Só que agora, em vez de vocês usarem esses ingredientes, vocês vão usar moléculas de elementos químicos. Então, na letra A aí do nosso segunda atividade, pessoal, eu quero que vocês façam uma montagem de uma amostra de água. Primeira opção. Depois, eu quero que vocês façam uma montagem de uma amostra de amônia. E depois, uma montagem da queima do metano. Queima de gás, galera. Lembra que sempre tem queima de gás, tem um O2 aí perdido, envolvido aí, que vai ser usado na nossa amostra. Seguinte, cara, a fórmula que vocês vão ter que seguir tá aqui em cima. Se eu fosse vocês aí para treinar a cachola, cara, tenta dobrar a fórmula, triplicar a fórmula, vê o que acontece. Vê se você sem querer não coloca excesso de nada. Falando em excesso, na nossa letra D, ó, isso aqui não é de marcar, hein, povo? Na nossa letra D, que é para fazer o A, depois o B, depois o C, depois o D, eu quero que vocês usem qualquer um dos 3 esquemas, água, amônia ou metano, para vocês conseguirem montar para mim uma coisa que tem tanto o produto que a gente busca, assim como excesso, coisa que sobrou. E aqui na atividade 3, pessoal, eu queria que vocês fossem na última opção lá da nossa tela inicial do jogo e vocês tentem concluir os 5 desafios só do jogo no nível 1. Quem tiver cacife, quem tiver curtindo, quem tiver na pegada, pode jogar o nível 2 e o nível 3. Pô, vou falar, nível 1 para mim foi uma brisa, o nível 2 aí eu tive que pensar e o nível 3, vê aí se vocês fazem melhor do que o professor de química. Não vou falar minha nota final, mas tira print aí e manda para mim, pelo menos vocês terminando o nível 1. O que eles vão falar, mano? Os caras vão te dar um bagulho aí antes de reagir ou depois de reagir, e aí eles vão querer a parada depois. Então você tem que completar a equação que é proposta para vocês. É um negócio bem simples, vocês não vão ter nenhuma dificuldade. E pessoal, o combinado não sai caro. Para a gente fazer essa primeira atividade do terceiro bimestre, vocês vão ter até o dia 14/8 para mandar essa atividade, de grande preferência para o meu e-mail fisicae_roma@hotmail.com, beleza? Então estou aguardando vocês aí até a nosso próximo roteiro. Qualquer dúvida, dá um toque aqui pro Fessô nos zazaps. Falou, galera. É muito amor. Se cuidem, cuidem dos seus. Beijo do gordo.